aqui Márcia Maria de volta com o Dr. Diego, falando sobre o projeto RAS. Ele vai dar uma esmiuçada. Depois nós entraremos como funciona a questão de eventos. Mas esse projeto RAS, gente, ele é de uma importância violenta. Prestem atenção, ouçam com calma. E vejam a importância que isso terá, o impacto que isso terá na escola onde o seu filho estuda. Doutor. Bom, vamos lá. Então, isso é uma questão muito importante que você colocou, né? Então, a nível de conhecimento para os gestores escolares, eu vou apresentar aqui rapidamente sobre o projeto RAS, certo. Que nada mais é do que uma área protegida escolar, né? Certo. Através de um atendimento médico pré-hospitalar. Então, como que funciona? O projeto RAS é um projeto que é inovador, né? Ele traz profissionalismo, responsabilidade e segurança para os diretores, para pais, crianças e professores dentro do ambiente escolar, que oferece um serviço de logística de saúde a partir de qualquer agravo de saúde que possa ocorrer nas escolas, independentemente de sua gravidade. Então, ele é baseado em 3 pilares, sendo o primeiro pilar a capacitação dos professores em primeiros socorros. Que é vocês que dão essa capacitação, Isso. deixar isso bem claro, né? Gente, deixando bem claro, a capacitação é a empresa, a First Aid, é que dá aos professores. Então, eles capacitam os professores. Então, geralmente, esse projeto ele pode ser contratado, né, durante o período do ano inteiro, certo. Porém, ele tende a ser implementado no começo do ano, tá? Porque a escola precisa repassar para os pais, né, as informações que terão um serviço novo, enfim. Então, geralmente, algumas escolas que já fizeram um treinamento, nós teremos que fazer novamente um outro treinamento, uma outra capacitação com a nossa metodologia, certo. Porque existe uma responsabilidade técnica da minha parte, que vou assinar os certificados e levaremos um dossiê de documentos para a diretoria de ensino. Esse também é um grande diferencial da nossa empresa, certo. Tá? Porque somos especializados nisso. Então, com essa responsabilidade técnica, permite com que eu saiba que o professor estará realmente capacitado, tanto teoricamente quanto na prática. Lembrando, né, doutor Diego, que o doutor, ele já trabalhou no SAMU, então, assim, ele sabe como atuar no caso de urgência e emergência. Isso, nossos instrutores são médicos e enfermeiros que são atuantes no serviço de emergência, que é o SAMU, há muitos anos. Então, é uma equipe muito qualificada e capacitada para passar esse conhecimento, né, para quem não tem esse treinamento. Perfeito. Então, o primeiro pilar é essa capacitação, que é baseada numa lei federal, que é a Lei 13.722 de 2018, vigente desde 2019, que é a Lei Lucas. A Lei Lucas a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Eu nunca tinha ouvido falar. Muita gente nunca ouviu falar. Então, a gente vai abordar esse tema mais para frente. Então, sendo o segundo pilar, o atendimento por telemedicina, certo. Atendimento imediato, né? Então, como faremos isso? Nós iremos disponibilizar para a escola um totem de telemedicina que permite esse acesso rápido e de certa forma ele vai ficar fixo, né, em alguma sala, seja da coordenação, da direção, para que possa levar as crianças até lá. E também disponibilizaremos um tablet que faz a mesma função, porém permite uma mobilidade, né, dessa medicina, dessa telemedicina. Por exemplo, uma criança caiu na quadra, numa educação física. Então, existem escolas que a quadra é lá em cima do prédio, a escola é lá embaixo, a escola é longe de onde está o totem de telemedicina. E, mediante uma situação de trauma, de queda, não pode se mobilizar uma criança imediatamente. Então, é possível levar esse tablet, né, até a criança e realizar a telemedicina móvel. Certo? Gente, extremamente importante. Só mesmo quem já passou por uma situação de necessitar de um atendimento e não ter ali na hora,
é que sabe dessa importância, né, doutor? Realmente, é bem relevante, né? Sim. Porque isso gera um ambiente hostil, um ambiente de Sim. adrenalina, um ambiente de estresse. Não só para quem está ali, mas em torno, todos. Sem dúvida. Né? Exato, muito interessante. Então, os agravos de saúde no ambiente escolar, a gente classifica eles como sendo de alta ou baixa complexidade. Certo. Então, os de baixa complexidade, sendo febre, dor de cabeça, uma dor de ouvido, uma dor de garganta, uma dor de barriga. Então, o médico vai avaliar se necessário prescrever a medicação de forma digital, enviando para a escola a receita com assinatura eletrônica e, através do nosso fornecimento de medicações de uso básico, que estarão no ambiente escolar, algum profissional da instituição treinado previamente vai medicar a criança baseado na receita, né? Caso seja uma situação de alta complexidade, como, por exemplo, uma queda, uma convulsão, uma hipoglicemia, uma fratura, uma hemorragia, o médico regulador já vai avaliar como sendo de alta complexidade e vai acionar imediatamente a nossa ambulância, que estará num tempo-resposta de até 20 minutos da escola. Deixando isso bem claro, gente, nós estamos falando de toda uma estrutura, aonde você também tem uma ambulância à altura ali. E à disposição. À disposição. Exato. Né? O que não precisa, de fato, depender exclusivamente de um suporte do SAMU, por exemplo. Exato. Que a gente sabe que tem muita demanda, né? E às vezes os recursos são escassos e não tem ambulância para todas as ocorrências. Exato. E é aí que acaba tendo a priorização. Só que numa situação de ambiente escolar, de criança, de vida de terceiros, né? A gente não pode ter nenhum tipo de atraso, dependendo da situação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aí é correr contra o tempo, né? Exato. Então, que é o terceiro pilar, seria essa remoção em tempo hábil, em tempo-resposta hábil, que vai permitir esse deslocamento da criança, primeiro, sendo atendido por uma equipe especializada, sim, como segundo socorro, levada para dentro da ambulância, para a viatura, e tendo deslocamento, consequentemente, até a sua unidade hospitalar de referência, já previamente determinado pelos pais e autorizados, em termos de consentimento informado, para o hospital de referência da família. Deixando, só abrindo um adendo aí, gente, que eu acho assim de uma importância muito grande, é que os professores, as pessoas envolvidas, os responsáveis pela escola, é o treinamento que eles vão ter por essa empresa, né, pela First Aid. Então, são profissionais acostumados a lidar com urgência e emergência. Então, os primeiros socorros ali vão ser dados por eles ali. Então, o teu filho vai estar sendo acolhido por quem ele já conhece ali. E aí, esses profissionais, igual o doutor falou, vai ter todo o amparo ali de forma imediata. Né? Imediato. Essa é a palavra, imediato. Exato, de forma imediata. Nós acreditamos, né, da First Aid, que a prevenção e o acesso rápido e imediato é a chave para qualquer... Salva vidas, né, doutor? Para qualquer solução relacionada à saúde. Exato, salva vidas. Então, sendo esses três pilares, nós nos baseamos aqui, por exemplo, no incidente escolar. Então, uma criança na educação física ou na sala de aula cai, bate a cabeça, desmaia, né? Isso gera uma situação de pânico. Então, mediante essa situação, o professor, né, os professores ou colaboradores da escola que já estarão capacitados irão promover esse primeiro socorro, já com o mínimo de orientação feito por nós em certificação prévia. Baseado nisso, é feito, então, o contato com a telemedicina, né? Antes disso, então, aqui ilustrando os primeiros socorros realizados pelos professores, né, de uma forma didática, ilustrativa. E aí, consequentemente, o atendimento médico por telemedicina, que você disse, o atendimento imediato, né? Então, esse serviço ele vai estar disponível para que fique claro para você que está aí em casa, gestor ou pai. É um serviço que vai funcionar 12 horas por dia, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, que geralmente é o tempo que a escola fica aberta, né, no funcionamento.
Então, esse atendimento vai permitir a triagem, né, e a mobilização do recurso com a ambulância, se necessário, né? Então, aqui ilustrando aqui a telemedicina, passando o caso para o médico. Certo. E a transferência imediata da escola para o hospital com a equipe especializada. É interessante e relevante comentar que toda situação, toda conduta médica, ela é posteriormente repassada aos pais através de link de videochamada. Certo. Enviado para ambos, porque a gente sabe hoje em dia que tem muitos pais que são separados, Certo. né? Cada um tem a sua vivência profissional, pessoal. Então a gente entra em contato com ambos simultaneamente, né? Desde que seja possível e os pais estejam disponíveis. Nós comunicaremos as condutas tomadas, a incidência do incidente, perdão, e o que vai ser feito com ele posteriormente, né? Com o seu filho. Gente, o que é um alívio, porque quando você, às vezes a escola liga e fala, olha, teu filho caiu. Aí você fica desesperada do lado de cá. O que a First Aid ela propõe, dentro da proposta dela, quando ela liga para o pai, tudo já vai estar solucionado. É o médico que vai estar entrando em contato. Olha, aconteceu isso, mas já foi feito isso. E aí traz um alívio isso, não, doutor? Mas não tenha dúvida. Eu, como pai de aluno, posso viver na pele isso aí algum dia, né? Eu, como socorrista e tal. Então, a gente sempre teve isso dentro da medicina, né? Eu, particularmente, que é lidar com os outros, com o paciente, tratar os outros como gostaríamos que fôssemos tratados, né? Então, eu, como pai de aluno, eu imaginei como eu gostaria que meu filho fosse atendido numa situação de urgência. Sim, perfeito. Né? Então, aqui a nossa equipe vai até a escola, faz o atendimento com a criança, embarca na viatura e nesse momento tem a contrarregulação, né? Que nada mais é do que o contato por chamada da equipe que está em loco na cena, passando a situação para o médico que está na regulação. Perfeito. Então, com sinais vitais, de condições, de procedimentos realizados. Eventualmente, nesse momento, pode ser feita alguma medicação endovenosa. Então, a equipe pode puncionar uma veia, um acesso venoso, promover uma reposição volêmica, enfim, qualquer que seja a situação. E aí, passada a contrarregulação, e aí o médico autoriza o deslocamento a partir da estabilidade para o hospital de referência. Lembrando, importante, sempre vai ter um acompanhante da escola, já às vezes pré-determinado, que irá acompanhar essa criança junto com a equipe da ambulância, como forma de ter um respaldo, né, de toda a situação, um acompanhamento conjunto, e que vai permitir a responsabilidade da escola em relação ao aluno, certo? E isso permite com que a criança não pegue fila em pronto-socorro, caso esteja lotado, né? Essa criança já vai chegar de ambulância, já vai chegar pela sala de emergência, então vai ter um atendimento imediato. E aí permite com que até que o pai chegue no hospital com tranquilidade, essa criança já vai ter o atendimento iniciado, já vai ter uma avaliação médica presencial iniciada. Sim, mesmo porque o pai também já vai um pouco mais tranquilo, por saber que seu filho já está totalmente assistido. Mas não tenha dúvida. Né? E aí eu até coloco uma questão para você que está nos ouvindo, que já é pai, já é mãe, e já teve alguma chamada de urgência da escola. Como você se sentiu nesse momento de ter que correr contra o tempo, contra o trânsito, imaginar uma situação pior para o seu filho? Então é basicamente nisso que a gente se baseia, na tranquilidade, na segurança, principalmente para os pais. E só quem já passou para saber a importância. Gente, é muito importante. A tranquilidade, você ter essa tranquilidade, esse respaldo, não tem dinheiro que pague. É isso aí. Não tem. Então, para ilustrar aqui, né, só para mostrar quem está nos ouvindo como que funciona. Então, aqui nós temos a ambulância descentralizada, né, os pontinhos brancos é a conexão com o médico à distância, e isso permite com que no raio de 15 a 20 minutos nós tenhamos as escolas que estão nesse raio para atendimento.
Perfeito, certo? perfeito. Então, a partir desse projeto RAS, o que, que é interessante? Como atualmente nós não temos acesso a estatísticas de agravo de saúde das crianças em ambiente escolar, a partir do projeto RAS nós teremos isso mapeado Perfeito. estatisticamente, facilitando a identificação sazonal de doenças, por exemplo, como a gripe na época de julho, né? Junho, maio, fazendo com que a gente consiga fazer promoção de saúde baseado em estatística, certo. em evidência, né? Que é muito interessante. Então, vou dar um exemplo bem prático. Qualquer criança que está com sinais gripais, a nossa orientação é que deixe essa criança 3 até 5 dias em casa, para que uma criança fique em casa se tratando e ela não contagie outras 10 crianças, por exemplo, porque aí terá um prejuízo de 10 crianças afastadas. Sim. Né? Então, tudo isso é possível mediante estatística, né? A gente observar que em maio, junho, aumenta-se a incidência de doenças respiratórias, contagiosas. Então, toda essa promoção de saúde, a gente consegue fazer para os pais, para os alunos. Então, a gente promove pra escola, orientação. Né, doutor? Exatamente. Isso minimiza, né, a incidência de algumas coisas específicas, alguns casos específicos que poderão prejudicar o andamento escolar, pedagógico, enfim. Nossa, muito, muito, muito interessante. Muito. De certa forma, eu acredito que esse projeto institucionalizado, ele vai ser uma grande jogada de marketing para a própria escola. Eu também acredito, gente, porque uma vez que a escola... vai ser um diferencial, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Então, você pega hoje escolas de mesmo ticket, né, que estão disputando aluno na unha ali, por grandes diferenciais, ou às vezes poucos centavos ali de reais em questão de mensalidade, de material, enfim. Então, o projeto RAS implementado, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um grande diferencial para algumas escolas, como marketing, né, como exposição e como subsídio para deixar os pais mais tranquilos. Muito interessante. Então, aqui a questão da precificação do projeto RAS, nós temos aqui um slide comparando, né, são valores aí fictícios, mas presentes na maioria das escolas, tá? Certo. Sobre o valor médio que a gente implementa no projeto RAS, tá? E o valor precificado ele pode variar, tá? Existe um valor mínimo e um valor máximo que a gente consegue precificá-lo através de alguns itens, né? Algumas métricas que a gente utiliza, entre elas valor de imóvel daquela região da escola, quantidade de alunos, né? Enfim, questão geográfica. Então, tudo isso é estimado para a gente precificar. Então, aqui a gente pode ver que dentro dos valores já gastos pelos pais numa escola particular, né, média, nós temos alguns valores mensais e anuais, que se você for colocar o projeto RAS e o valor agregado que esse projeto tem para com o seu filho, né, ele fica completamente irrisório na matemática deste contexto. Né? Então, muitas pessoas pagam valores altíssimos de convênio, de planos de saúde, e é importante lembrar aqui, atualmente nenhum plano ou convênio de saúde é capaz de enviar uma ambulância para atendimento médico hospitalar, pré-hospitalar, na hora que o seu filho adoece dentro da escola. Isso é muito interessante pontuar, gente. Muito interessante. Então, independente se o pai ou a mãe tem o melhor convênio, o melhor plano de saúde atualmente, não necessariamente ele reflete de que a criança vai ter um atendimento imediato dentro da escola. Porque a gente está falando do imediatismo ali. Aconteceu o acidente, e aí? Né? Você não tem ninguém preparado, o teu filho está ali, quer dizer, a criança está ali, ninguém sabe o que fazer. Totalmente diferente de você ter uma equipe treinada por alguém que saiba dar aquele treinamento, que é responsável pelo treinamento, com um acompanhamento médico ali online, né? Porque é imediato, é online, é uma ligação e o médico já assistindo tudo.
é outra coisa. Realmente, aí realmente o valor fica irrisório. Sim, lembrando que isso é um valor médio, né? Então, Sim. através das parametrizações Sim, que nós sim. temos, a gente consegue. Aham. Tem também a questão da negociação comercial, Sem né? dúvida, Isso sempre sempre. existe. Aham. Então, o que que é importante? Quais são os diferenciais da nossa empresa que faz nós sermos a única empresa do setor? É. Nós temos um controle operacional completo, né? Desde o acionamento da telemedicina até a liberação da ambulância no hospital. Certo. Os profissionais que são atuantes nessa base, nessa viatura descentralizada, são profissionais atuantes no SAMU. Então, são pessoas capacitadas, gabaritadas para fazer um atendimento pré-hospitalar imediato, inicial. A utilização desse sistema operacional do RAS, ele permite utilizarmos essa plataforma até para os colaboradores. Então, você, gestor educacional, mantenedor, gestor que pensa na questão da ausência, da falta de profissional, dos atestados, esse projeto pode ser utilizado para os seus colaboradores. Então, isso diminui ou mitiga o absenteísmo dos funcionários, né? E também tem o outro lado, às vezes o funcionário, ele não quer ser dispensado, mas ele está com dor de cabeça, ele não está bem, ele já faltou na outra semana, ele está com medo de perder o emprego dele, mas não está bem, ele está com a dor de cabeça, enfim. E o fato de saber que ele tem um médico ali que vai atendê-lo ali de forma imediata, gente, é outra coisa. E o próprio colaborador, né, o profissional ali atuante na escola, ele se sente cuidado Exatamente, pela instituição. ele se sente né? cuidado. Então tem esse Exato. sentimento também Exato. de gestão que é fundamental, né? Muito Exatamente. importante para manter um ambiente gestor ali bem favorável, bem Exato. tranquilo, bem propício para as pessoas trabalharem, né? Exatamente. Então, essa ambulância que nós disponibilizamos de tempo-resposta, quem faz o Projeto RAS, quem fecha o Projeto RAS conosco, já tem direito a pelo menos um evento de grande circulação de pessoas da escola. E aí eu coloco como exemplo, nesse mês de junho, né, as festas juninas, né, nas escolas tradicionais, tem grande circulação, tem escolas que chegam a 5.000, 8.000 pessoas em eventos como esse. Nós, mediante como um acordo e programação de datas, né, conseguimos disponibilizar a ambulância com a equipe para ficar de sobreaviso ali daquele evento, Gente, mantendo muito uma área interessante, protegida hein? escolar, Muito né, interessante. Exato. diminuindo o gasto que as escolas geralmente já têm com ambulância para esses eventos. Exato, né? muito interessante. Muito. Então, o que a gente também está projetando para o próximo ano é parcerias com locações de desfibrilador externo automático. Você conhece o que é um DEA? DEA, sim, mas, gente, eu conheço porque eu fiz curso técnico de enfermagem, mas assim, senão eu não conheceria. Então, para você que está em casa nos ouvindo, o DEA é a sigla de desfibrilador externo automático, que é um aparelho, né, que é utilizado por leigos, inclusive, numa situação de parada cardiorrespiratória, né, da qual 4 dos ritmos de parada cardíaca ele consegue reverter 2 deles, através do choque que ele é administrado. Então, a gente poderia também falar sobre o DEA aqui horas, né? Então, depois a gente pode tentar explicar para as pessoas. Mas o DEA é um equipamento indispensável numa parada cardiorrespiratória. Gente, vocês estão vendo como é importante. Estou adorando esse projeto, RAS. Muito. E aí, como a gente fala de legislação, né? Existem hoje legislações que falam que onde há circulação de 1.000 até 1.500 pessoas, né, a partir desse valor em locais públicos, né, ou privados, você tem que dispor de um DEA. Certo. Então, teatros, shopping center, estações de trem, de metrô, supermercados. Agora você tem que ter pessoa capacitada para... Sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Não é só ter o equipamento e deixar ele guardado, tá? Então, para resumir, né, a gente sabe que hoje os incidentes de baixa complexidade são em maior número, tanto no SAMU quanto nas escolas, Certo. tá?
Porém, acontecem as de alta complexidade invariavelmente. E é nesse tipo de situação que as escolas têm que estar preparadas com uma logística competente para que seja feito um atendimento inicial. Então, aqui é um alerta, né, dizendo que não há dados estatísticos atualmente sobre agravos de saúde no ambiente escolar. O que é muito triste até, na verdade, né? Você não ter uma estatística. É complicado isso também. É complicado, mas é compreensível, porque muitas vezes eu vejo isso também como pai, não é vantajoso também ter uma divulgação de um número como esse para os pais, ou uma divulgação externa, porque isso compromete também, às vezes, né? Pode ser que comprometa a própria instituição escolar, né? Então, internamente, a gente tendo essa parametrização estatística, a gente consegue mitigar ou diminuir os incidentes. Sim. Aí é interessante. Sim. Então, com o ambiente escolar, né, com o projeto RAS, perdão, eu coloco essas duas questões, tanto para pais quanto para gestores, né? Qual que é o valor da saúde do seu filho? Não, gente, não tem preço. E quanto vale a segurança dos seus alunos? Exatamente. Que, com certeza, são o maior amor da vida de alguém. Com certeza. Né? Então, isso é totalmente imensurável. Sim. Qual que é o valor de uma vida de uma criança? Né? Não, gente, não tem preço. E o conforto para o pai saber que teu filho está numa escola onde tem essa estrutura por trás. Olha, parabéns aí pelo projeto. Sucesso. Muito obrigado. Eu queria só finalizar então aqui que a diferença entre fazer alguma coisa e não fazer nada, ela pode ser a vida, que é o amor de alguém. Parabéns aí, e isso é verdade. Faz toda a diferença, e parabéns aí mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, pela consideração. E fica o convite para você que quer nos seguir. Tá aqui os nossos contatos: telefone, e-mail, rede social. Fiquem à vontade, não percam mais tempo e entrem em contato conosco já para levar essa solução de logística de saúde para a sua escola. Exatamente, gente. Projeto formidável. Obrigada. Até mais. Até mais.